Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme. A gente está fazendo esse vídeo para a disciplina de Psicologia Ambiental sobre a pesquisa do trabalho final de semestre. A nossa pesquisa foi sobre a percepção de segurança em diferentes espaços do campo do Darcy Ribeiro e ela vai abordar as relações de segurança percebida, bem-estar no campus, qualidade de vida, permanência na UNB. Bom, para a gente começar, a gente vai falar sobre a segurança, como a segurança percebida ela afeta a maneira como as pessoas elas vão utilizar os espaços. Em uma primeira análise, a pesquisa ela vai fazer uma parte central da distinção na nossa matéria de psicologia ambiental. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, o risco, que seria a segurança objetiva, que se relaciona com ocorrências, a infraestrutura e a vigilância dos espaços. Logo após, nós temos o sentido, que seria a percepção subjetiva, como os estudantes interpretam e interagem com o ambiente. E depois disso, nós temos o uso, que seria o efeito cotidiano, talvez o medo, como o medo vai alterar as rotas, a permanência, os vínculos e como isso vai afetar o dia a dia dos estudantes na Universidade de Brasília. E no contexto universitário, sentir-se seguro, ele vai sustentar a circulação, a convivência, a participação acadêmica, o bem-estar psicológico, a qualidade de vida, e todos esses fatores, eles vão ser atravessados por um melhor estudo, uma melhor permanência na universidade. O nosso objetivo geral no trabalho foi investigar como os estudantes da UNB eles percebem a segurança nos diferentes espaços do Darcy Ribeiro. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos, nossos objetivos específicos, foram identificar as rotas, os locais percebidos como mais seguros e os mais inseguros também, examinar elementos físicos e sociais relacionados à sensação de proteção e observar se a segurança interfere na utilização dos espaços universitários. Bom, nosso método foi um formato survey, uso de questionário com questões abertas e fechadas. A gente ainda está em fase de coleta de dados, né? Mas até o momento a gente já coletamos de 58 estudantes da UNB, mais de 18 anos, com consentimento voluntário. A gente espera que esse número chegue em pelo menos 100. A gente está divulgando nos CAs, nos grupos, em outros cursos, mas está sendo complicado um pouco. A gente utilizou como instrumento o Google Forms, com caracterização da amostra, escada Likert de 5 pontos e perguntas abertas. O procedimento é relacionado com as avaliações de segurança em locais do campus durante o dia e durante a noite. A gente quer comparar, ver se há uma diferença de percepção de segurança entre o período diurno e o noturno. E a gente vai usar uma análise estatística, uma síntese estatística dos dados reportados no roteiro e os padrões interpretados do texto, com as questões abertas. Então, quando a gente vem aqui para a parte dos resultados, a gente consegue observar que 52% das pessoas consideram o campus como seguro ou muito seguro e 24% vai considerar inseguro ou muito inseguro. E quando a gente olha para o muito seguro e muito inseguro, nós vemos que mais pessoas consideram o campus como muito inseguro do que como muito seguro. Então, isso é uma coisa que a gente pode observar, talvez até para questões de intervenções, de como diminuir essa estatística de muito inseguro e aumentar a estatística de muito seguro. E aqui nós temos um conceito que a literatura traz, que seria que a insegurança ela vai modificar os comportamentos das pessoas. Os resultados eles vão mostrar que quase 40% dos participantes já deixaram de frequentar algum local do espaço da universidade por insegurança, por talvez um medo. Então, essa percepção de segurança ela vai alterar rotinas, trajetos e até a permanência dos estudantes universitários. Então, vai até implicar, por exemplo, uma sensação de pertencimento, de vínculo com a instituição. Então, é interessante que nós, com essa pesquisa, nós conseguimos usar para embasar futuras intervenções para que a gente mude esse cenário. Então, pessoal, peço desculpas pelo. Mas deu um problema na minha gravação de áudio, eu vou ter que fazer uma gravação por cima.
mas eu vou continuar falando sobre os resultados. E a gente encontrou os principais fatores que influem em percepção de segurança. A gente encontrou a iluminação em 64% das respostas na nossa pergunta aberta sobre o que precisa estar presente no ambiente para te fazer se sentir mais seguro. Lugares movimentados, então presença de pessoas, quantidade de movimento, apareceu em 58% das respostas. E a presença de seguranças, ou vigilantes, ou guardas, apareceu em 47%. Alguns outros fatores que apareceram com menos frequência foi a presença de câmeras, a estrutura do local preservada, então locais com pichação ou que parece degradado, a baixa sensação de segurança, e a presença de pessoas drogadas ou moradoras de rua também apareceu em algumas respostas como um fator que diminui a percepção de segurança. Isso corrobora com o resultado sobre os locais considerados mais seguros na escala Likert, porque isso demonstra a importância da iluminação e do movimento. Então, durante o dia, os dados mostram avaliações predominantemente positivas para ambientes mais movimentados. Então, os ambientes que receberam maior nota na escala Likert foram a Biblioteca Central, o ICC Sul, o BCA Sul e os pavilhões. Nisso, a gente encontra o padrão comum, de que são ambientes com alta circulação de pessoas, com maior presença institucional, então tem guardas, tem funcionários trabalhando ali o tempo todo, e tem uma melhor visibilidade ambiental. Continuando os resultados, a gente encontrou que os percursos são considerados pontos vulneráveis. Então, mesmo no período diurno, os trajetos entre edifícios foram descritos como menos seguros. Os trajetos considerados menos seguros de todos foram entre o ICC e a BCE e entre a BCE e o RU. Isso acontece também porque são trajetos longos e com um espaço muito aberto, sem presença institucional e sem presença de pessoas. Então, um espaço aberto, praticamente deserto, dependendo da hora do dia, diminui a percepção de segurança. Então, a gente encontrou que a segurança percebida depende do destino e da qualidade do caminho até ele. Os principais resultados encontrados foram os ambientes de permanência, então, os lugares são considerados mais seguros quando há fluxo, visibilidade e presença institucional. Isso a gente pode ver pelo exemplo dos resultados da BCE, do ICC, do BSA Sul dos pavilhões, e dos percursos de transição são os pontos fracos. Eles são mais vulneráveis quando a circulação e a vigilância informal diminuem. Vigilância informal seria a presença de outras pessoas, terem outras coisas acontecendo no mesmo local. Então, os exemplos que a gente já mencionou são o caminho do ICC até a BCE e da BCE até o RU. A gente não encontrou muita diferença na avaliação entre o período noturno e diurno, porém, a gente espera, com a continuação da pesquisa, a gente ainda está divulgando e esperando obter mais resultados, a gente espera observar uma maior diferença. A discussão que a gente... as principais bases que a gente vai usar para embasar nossa pesquisa no trabalho escrito, a gente vai falar sobre o Ferraro e o medo do crime. Então, a evitação de espaços mostra que a percepção de risco reorganiza hábitos cotidianos. Então, como o Guilherme comentou, 40% dos estudantes responderam que já deixaram de visitar algum local por causa de sensação de insegurança. Então, isso afeta o cotidiano e a rotina e como as pessoas usam o espaço. A gente também fala sobre Newman, o espaço repensável. Então, a arquitetura, o controle visual e a territorialidade favorecem percepção de proteção. Então, como os espaços bem estruturados, bem guardados, bem preservados, aumenta a sensação de segurança, né? E a gente vai falar sobre Jacobs também, que os locais movimentados e visíveis tendem a produzir vigilância informal e maior confiança. Então, quando a gente está num lugar com um monte de gente, a gente tende a se sentir mais seguro. Isso apareceu nos nossos resultados, né? E também a percepção de Guilford e da OMS de que ambientes percebidos como seguros sustentam autonomia, qualidade de vida e pertencimento. Então, essa é uma das principais bases da nossa pesquisa, né? Por que a gente está estudando isso? Para compreender como a qualidade de vida, o cotidiano dos estudantes é afetado por essa percepção de segurança. Então, a qualidade de vida e como a pessoa se sente no campus altera diretamente o pertencimento que ele sente com esse espaço e a permanência dele na universidade também. E, por fim, os principais achados até agora, a gente pretende ampliar mais, mas inicialmente a gente achou que a percepção geral é majoritariamente positiva, mas tem algumas preocupações relevantes, como quase 40% das pessoas que já evitaram espaço da universidade por insegurança, e os locais movimentados são percebidos como mais seguros, e os trajetos aparecem como os pontos mais frágeis. Algumas recomendações da UNB, a gente pensou que poderia priorizar a iluminação, principalmente entre os trajetos, que são os pontos vulneráveis, aumentar a visibilidade, a presença institucional e a melhoria nos trajetos. É isso. Aqui as nossas referências. Obrigada. Desculpa de novo pelo áudio. Tchau, tchau.